falar sobre o último tópico associado às teorias evolutivas, que é o tal do neodarwinismo, ou também conhecido como teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução. Pessoal, esse ponto aqui, ele já começa a surgir já a partir do final do século XIX, início do século XX. Então, o neodarwinismo ele já começa a ter um pequeno pontapé inicial com os experimentos na genética, ou seja, com os cruzamentos realizados por Mendel. Então, além de nós termos essa base da genética, esse pontapé da genética, a gente já começa a observar a ideia do neodarwinismo surgir com o quê? Com o desenvolvimento da biologia molecular, ou seja, com o aprofundamento do conhecimento do que é o DNA, do que é o RNA, mapear melhor os nossos cromossomos. Então, a partir disso, a gente começa a desenvolver essa área. Então, meus queridos, o neodarwinismo, ele vai ser o quê? Ele vai ser pensadores que vieram pós-Darwin, onde eles aceitam a teoria da seleção natural, mas simplesmente eles fizeram uma modificação, uma melhorada em relação à questão da teoria da seleção natural. Então, como é que é a base do neodarwinismo? O neodarwinismo ele vai basear-se em 3 pontos. Primeiro ponto, mutações. Então, uma mutação é o quê? Um evento aleatório. Então, não necessariamente a mutação vai acontecer porque eu queira que aconteça. Não. Aleatoriamente, ao acaso, pode estar acontecendo eventos de mutação. Isso a gente dá como exemplo de quem? Exemplo da ideia de bactérias que sejam resistentes à ação de antibióticos. Então, ao acaso, uma bactéria que era frágil, ou seja, que era fraca a ação do antibiótico, ela acabou sofrendo o quê? Alterações, mutações no seu material genético e acabou ganhando uma resistência em relação ao mesmo. Então, primeiro ponto, mutação. O segundo ponto em relação ao neodarwinismo vai ser o quê? A tal da recombinação gênica. Como é que a gente entende a ideia da recombinação gênica? A recombinação gênica é muito comum com o evento de divisões celulares, como no caso a permutação ou crossing over. O que isso quer dizer, pessoal? Ele quer dizer o seguinte, é no momento quando você tem um segmento do material genético do seu pai com material genético da sua mãe. Então vai ver o quê? A troca entre esses cromossomos. Então você meio que vai gerar uma permuta dos cromossomos. Então nesse momento, quando você troca um fragmento entre os cromossomos, você vai gerar esse fenômeno conhecido como crossing over. Então, graças à questão dessa permutação dos cromossomos, nós acabamos gerando o quê? Uma variação dos genes. Então, essa ligação da recombinação gênica, ela bate no último ponto do neodarwinismo, que é a tal da variabilidade genética. Graças a esses eventos aqui, a gente acaba gerando o quê? A formação de novos seres vivos, que são os processos de especiações. Então, o neodarwinismo, resumindo, simplesmente foi o quê? Foi a teoria de Darwin melhorada, mas simplesmente baseando-se nos pontos da mutação, da recombinação gênica e da variabilidade genética.